amigos ligados no canal A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, vocês já devem ter visto que o dono deste espaço está mais feliz que pinto no lixo. Logicamente, né? Perdão, torcedores do Internacional, mas alguém tinha que ganhar. Ganhou o Fluminense. Vamos para a final da Libertadores. Seja contra Palmeiras ou Boca Juniors, que vença o melhor nessa quinta-feira. Eu estou gravando o vídeo antes da decisão. E esse vídeo está entrando antes que a decisão aconteça. Então, 4 de novembro, eu, tricolor, vejo ou o Verdão ou os chineses no Mário Filho para a gente tentar o título inédito. Mas, evidentemente, que o assunto dessa quinta-feira não é futebol. É irrelevante, claro que eu estou feliz. E não tenho por que não estar. Mas a razão desse vídeo, óbvio, é outra. Vocês já devem saber, né? Porque hoje é dia de TBT. E é o dia de recordarmos um fato marcante da história do automobilismo do Brasil e do mundo. Como sempre a gente faz nesse espaço e nesses vídeos que são os mais assistidos do canal. Desde já, eu já lembro a vocês o seguinte: haverá imagens fortes. E se você não está preparado para ver o que você vai ver, ok, é um direito seu. Mas cabe a advertência porque realmente trata-se de um momento triste da história do automobilismo, como tantos que a gente já viveu ao longo de mais de um século que a modalidade existe. Porque o automobilismo, como diz a frase que está sempre nos crachás de provas internacionais, motorsport is dangerous. O automobilismo é perigoso. Todos os pilotos são conscientes do risco. Sabem o que vão fazer. Sabem o que pode acontecer. E em tempos onde a segurança ainda engatinhava, é claro que quando se olhava para uma lista de inscritos para qualquer categoria, a pergunta é: quantos de nós, os pilotos poderiam se perguntar, quantos de nós sobreviverão? Quantos de nós chegarão ao ano seguinte? E a Fórmula 1 viveu uma espiral de momentos muito tristes na década de 1970, até que a Grand Prix Drivers Association, a GPDA, e a FOCA, de Bernie Ecclestone, começassem a trabalhar em prol da segurança. E uma das vítimas mais precoces, talvez uma das mais promissoras, porque ficaram perguntas sem resposta, completa 50 anos de sua morte nessa semana. Exatamente 6 de outubro. Em 1973, há meio século atrás, morria Albert François Sever Goldenberg. Para muitos, apenas Albert François Sever, porque o sobrenome Goldenberg foi tirado de cartório, foi tirado por cartório, por conta da perseguição da Alemanha nazista de Hitler aos judeus, feito o pai de François Sever, o joalheiro Charles Goldenberg. E François nasceu no dos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Fez o serviço militar, ironicamente, em Weingarten, na Alemanha. E aos 22 anos, em 1966, aquele rapaz muito bonito, e há que se reconhecer que François Sever tinha uma presença, um carisma. E não é errado um homem reconhecer que o outro é bonito, não. François Sever era galã total. Olhos claros, as feições, tudo fazia de François Sever um cara adorado pelas mulheres, talvez até por alguns outros homens, por que não? O desejo, o amor são inatos e não dependem de sexo para se gostar, para se ter tesão, para se ter desejo por alguém. Então o François Sever, que incendiava corações ao atacado, começou sua carreira de piloto de competição quando venceu o Volanchel, um dos muitos concursos para descobrir talentos do automobilismo que eram promovidos por empresas ligadas ao esporte motor, especialmente do campo do petróleo. E a Shell deu uma bolsa de 1 milhão de francos para quem ganhasse esse concurso
E François Sever, 22 anos apenas, derrotou Patrick Depailler para correr de Fórmula 3. E ele escolheu a Alpine ao invés da Tecno, que é uma marca italiana sediada em Bolonha, dos irmãos Pederzani. Não confundir com os irmãos Pedrazzani da Nova Motor, dos motores de Fórmula 3, tá? E ao escolher a Alpine, talvez François Sever não tenha feito a melhor opção, porque foram 16 abandonos na primeira temporada. Mas, em 68, François Sever derrota Jean-Pierre Jabouille e ganha o campeonato francês de Fórmula 3, já com a Tecno, e aí ele faz a escalada rumo à Fórmula 2. Já na porta de entrada para a Fórmula 1, o François está com a Tecno, do campeonato que Clay Regazzoni vence, e a sorte sorri para o François Sever, porque havia um compatriota dele, chamado Johnny Servoz Gavin, que ainda no começo do campeonato de 70, fazendo parte da equipe de Ken Tyrrell, junto a Jack Stewart, correndo com modelos March 701, numa briga do Stewart com a Matra, de quem o Stewart tinha sido cliente em 69, a Matra decidira por voltar aos motores V12 e o Stewart, o Ken Tyrrell era contra esses motores, queria os Cosworth do título de Stewart em 69. E aí Jean-Pierre Beltoise vai para a Matra, fica com a Matra junto ao Henri Pescarolo, e o Stewart recebe Servoz Gavin como companheiro de equipe. Mas inexplicavelmente após o GP de Mônaco, o Servoz Gavin decide dar um ponto final na sua carreira de piloto de competição, e por influência da Elf, quem entra na vaga é François Sever. E ele estreia em 21 de junho de 70 no GP da Holanda de Zandvoort, exatamente no dia da morte de Pierre Courage. Quer dizer, François Sever, logo na estreia de sua trajetória na Fórmula 1, já viveu a alegria da primeira corrida e a dor e o drama de ver um colega de profissão morrer. Porque era a realidade daquela Fórmula 1. E meia temporada, ok. A Tyrrell estava em transição para ter um carro 100% dela, que estreou no final do campeonato de 70, para se preparar melhor para 71. E lógico, o Sever sabia que no primeiro momento a condição dele era de segundo piloto. E ele tratou de construir uma relação de companheirismo, de amizade, de respeito por Jack Stewart, que era um gigante das pistas. Tanto que o François se referia ao Jack de forma respeitosa de Le Patron, o patrão, o chefe, porque era. Né? Além de Ken Tyrrell, Jack era Le Patron. E a lealdade do François Sever seria recompensada, ele achava que seria recompensada quando houvesse uma passagem de bastão. E ela aconteceria, logicamente, que o Stewart não ficaria para semente. Em 71, como já frisamos, foi um ano enorme do Jack Stewart, que fez quase metade dos pontos do vice-campeão Ronnie Peterson. Mas o François Sever teve os seus momentos de brilho. Foi segundo lugar no Nürburgring, que é uma pista dificílima. Terceiro no lendário GP da Itália. Perdeu por 9 centésimos de segundo a vitória para Peter Getty, que derrotou o Ronnie Peterson por 10 milésimos. Quando a gente coloca em 3 casas decimais, a vantagem foi de 10 milésimos ou 1 centésimo de segundo. Sever foi terceiro por 9 milésimos. E em Watkins Glen, ironia do destino, o François venceu em 71 o seu primeiro GP. Stewart já era campeão, não precisava de muito. E François Sever ganha pela primeira vez na Fórmula 1 e torna-se o segundo francês apenas a ganhar uma prova da categoria máxima, depois de 13 anos de espera.
França, de tanta tradição no esporte, criadora das 24 horas de Le Mans, incentivadora com o Volanchel, com o programa da Elfio, que revelou um esteio de pilotos nos anos 70 e também nos anos 60, que teve promessas que não vingaram, que perdera Joe Schlesser, que perdera Jean-Luc Salomon, que estava com um pé na Fórmula 1, inclusive. O François Cevert tornou-se o primeiro piloto daquele país a ganhar depois de 13 anos, depois de Maurice Trintignant, em 58. Olha a dimensão do que era a vitória do François Cevert em Glen. E claro, ele não seria o primeiro piloto da Tyrrell até a aposentadoria do Jack. Começa a temporada de 72 e a Tyrrell não é páreo para Lotus, de Emerson Fittipaldi. O François Cevert faz a parte que cabe, conquista pódios em algumas provas, chegou em segundo em nível quando o Stewart não pôde correr por conta de uma úlcera no duodeno, e a imprensa diz que a úlcera do Stewart se chamava Fittipaldi, e o Cevert fez as honras pela Tyrrell. Como também faria no Nürburgring de novo e em Glen, quando a Tyrrell pega o vice-campeonato mundial de construtores. E pouco a pouco, a relação Stewart e Cevert, Le Patron e François, vai se consolidando. E o Cevert começa a ganhar mais momentos de protagonismo. Um deles é o GP da Argentina, em 73, na abertura daquele campeonato em Buenos Aires, onde o François está melhor que o Stewart, tanto que lidera da volta 29 até a volta 85, de um total de 96 voltas, se não me engano, que era disputada aquela prova em 73. E o Emerson passou numa corrida abissal do brasileiro, com a faca nos dentes, como raras vezes a gente viu o Emerson fazer, passou os dois carros azuis da Elf e ganhou. Em cima do Stewart, bloqueando roda, freando tarde e para cima do Cevert. E o começo do campeonato, perdão, do Emerson é muito auspicioso. Mas para o Stewart chegar ao tricampeonato, o Cevert sabia que eles tinham que trabalhar juntos. E ele sabia que tinha que somar pontos em prol da equipe. E foi fazendo. E foi ali, pescando pontos. O Cevert ficou 8 corridas seguidas na zona de pontuação do Mundial de 73. O que foi muito importante, porque ele sustentou a equipe no topo quando o Stewart teve um momento mais baixo dele na temporada, que foram as provas da Suécia, e Anderstorp ganha pelo Danny Hulme após um domínio abissal do Ronnie Peterson, o GP da França, onde o Scheckter liderou 40 e tantas voltas e o Emerson bateu nele, e a vitória caiu no colo do Ronnie Peterson, e o GP da Grã-Bretanha, o da carambola inesquecível do Scheckter, que ganha o Peter Revson com a outra McLaren. E nessas provas o Cevert somou pontos muito importantes do campeonato. E foi fazendo provas muito boas. Dobradinhas como em Zolder, como no Nürburgring e em Zeltweg. Zeltweg não, desculpem. Zeltweg. O pódio é Stewart, Peterson e Bocco. Mas a última dobradinha deles é no Nürburgring e havia Zandvoort, na tragédia de Roger Williamson. Outra corrida que Le Patron e Cevert terminaram o primeiro e segundo. E aí já era o momento baixo do Emerson no campeonato. Paul Ricard, aliás, o Emerson teve um momento pior até do que o Stewart. Foi Suécia, Paul Ricard, Silverstone, Zandvoort e Nürburgring. E a quebra na Áustria. E Monza. Porque em Monza, para o Emerson continuar com chance de campeonato, ele tinha que ter chegado na frente do Ronnie. E o Colin Chapman não mandou inverter. Não fez a opção pela troca de posição. E foi aí que o Emerson decidiu sair da Lotus e ir para a McLaren. Mas vocês vão saber que podia ter sido diferente, tá? O François Cevert, por sua vez, foi leal ao que ele tinha que fazer e estava numa posição de pista
que ele não podia atacar as Lotus, que se engalfinhavam entre si, mas o Stewart no GP da Itália tinha tido um furo de pneu no início da prova, na altura da 7ª, 8ª volta, e tinha caído para 20º com uma volta de atraso. E veio recuperando, e veio recuperando, e veio recuperando. Era quinto, precisava do 4º lugar para ser campeão. O Severo inverteu. O Severo trocou de posição. E naquela altura, com o Stewart tricampeão, o Severo era terceiro do campeonato e, claro, vislumbrava no horizonte ser o vice-campeão da temporada de 73. E dar a Tyrrell, mesmo com a Lotus tendo mais pontos no campeonato de construtores, uma dobradinha relevante que cacifaria o François Severo para ser o primeiro piloto da equipe quando o Stewart se aposentasse. E no GP do Canadá, o Stewart anuncia que vai parar de correr após o GP dos Estados Unidos, que seria a sua 100ª prova na Fórmula 1. E em Mosport, numa corrida confusa que o Revson ganha, que dizem que a vitória é roubada do Emerson Fittipaldi, o François tem uma altercação com o George Scheckter. O George Scheckter tirou o François Severo do sério. Tanto que o François, que era um moço de hábitos refinados, pianista, galã, aquela coisa toda, ia se engalfiar com o troglodita, nem a pau Juvenal. E o Severo foi afastado do Johnny pela turma do Deixa Disso. Curioso notar que o Severo e o Johnny correram em dado momento na Can-Am, não na mesma época, mas foram daquela série de protótipos que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, mais até do que a IMSA. E o François ganhou uma prova, inclusive em 72, no ano do circuito de Donnybrook. E ele andava de McLaren. Coincidência, o carro do François Severo na Can-Am era azul, igual a Tyrrell. Voltando a 73. Última etapa do campeonato seria o GP dos Estados Unidos. E todo mundo esperava por uma despedida bonita do Stewart e que a Tyrrell anunciaria François Severo como o primeiro piloto para o campeonato de 74. Logicamente que ele se sentia pronto. Ken Tyrrell também achava que François Severo estava pronto. E a Elf, como patrocinadora, já cacifava. E tudo indicava que a dupla seria Severo e Patrick Depailler para o campeonato de 74, para agradar o patrocinador, a petrolífera Elf. Na sexta-feira de primeiro treino classificatório, que havia um regulamento muito diferente do que é hoje a Fórmula 1, nos anos 70 até se realizava mais treinos livres, acho que 3 ou 4 sessões livres de classificação, e 2 treinos cronometrados. Então, no primeiro treino oficial, o François Severo registrou 1:40.444. Não era muito comum os cronômetros marcarem a casa dos milésimos de segundo, mas era Estados Unidos, e os Estados Unidos já detinham essa tecnologia. Então o François foi o 4º colocado do primeiro treino classificatório. No dia 6 de outubro, sábado, a corrida seria dia 7 de outubro de 73. No sábado 6 de outubro, François Severo, assim como todos os outros 26 pilotos inscritos para aquela corrida, incluindo uma Tyrrell reserva para Chris Amon. A Tyrrell tinha o costume de colocar um terceiro carro nas provas finais nos últimos anos. Em 71 tinha sido Peter Revson, em 72 Patrick Depailler e em 73 fora Chris Amon. A Tyrrell tinha o compromisso de tentar melhorar, claro, a performance dos carros, e François Severo, que era conhecido pelo inconfundível capacete Bleu Blanc Rouge, que significa azul, branco e vermelho, as cores da bandeira da França. Era um capacete bem típico, com um ou outro detalhe, talvez um amarelo, o dístico da Elf e o sobrenome dele, Severo, nas laterais do capacete. Possivelmente, François deve ter piscado, sorrido displicentemente para alguma gata, para alguma moça, ou até para algum rapaz, nunca se sabe.
no paddock. Inclusive Brigitte Bardot e François Cévert tiveram um romance. E a beleza da família também é medida pela Jacqueline, a irmã dele, que era casada com Jean-Pierre Beltoise. A irmã mais velha de François, Jacqueline Cévert, viraria a senhora Beltoise. Então Beltoise, que era rival, compatriota, era, além de tudo, o cunhado de François Cévert. E um grande amigo, evidentemente. E François Cévert abotou o seu macacão azul claro, botou a balaclava, calçou as luvas, depois de ter posto o capacete, e partiu para o início da sessão de aclimatação, de preparação para a qualificação do GP dos Estados Unidos de 73. E de repente, depois de 4 voltas completadas, bandeira vermelha. O treino estava interrompido. E claro, quando se interrompe o treino, os carros vão voltando aos boxes. Mas um deles não voltou. E esse carro que não volta é a Tyrrell 006 número 6. Exatamente o carro de Albert François Cévert Goldenberg. A pista de Watkins Glen, localizada no estado de Nova York, ela tinha passado por um processo em que, a partir do ano de 71, justamente quando o François Cévert vence o GP dos Estados Unidos, que era a prova que mais dinheiro em prêmio pagava, mais prêmio em dinheiro, perdão, pagava para o seu vencedor, algo em torno de $50 mil. A pista de Glen era rápida, para o padrão da época, e tinha falhas de segurança. Acostamentos muito estreitos. Guardrails, às vezes, de uma lâmina só. E o François vinha andando no limite com o seu carro. E se vocês conhecem a pista bem de Glen, sabem que a reta em descida, você faz uma curva à direita, bem suave, e aí é um trecho de aceleração que tem um S, que é meio que uma montanha-russa, porque você sobe e vai para a parte alta, pega uma reta, faz o bus stop e vai para o chamado inner loop. Tem um curvão à direita e depois uma curva longa também à esquerda, que leva para o miolo. E era a parte da Fórmula 1 usada a partir de 71. Era o circuito completo, o chamado Watkins Glen Grand Prix. E o François Cévert perdeu o controle do carro ao pegar uma zebra, catar uma zebra de forma um pouco mais afoita, digamos assim, buscando o limite, porque era normal isso, e aí o carro descontrolou, e ao bater no guardrail, ele vira, capota, e aí acontece pior, porque Cévert foi decapitado pela lâmina do guardrail. E o impacto foi tão brutal que a frente do carro foi achatada. De forma que só se sabia que era François Cévert porque era o único carro que não tinha voltado ao boxe. E foi uma cena tristemente chocante, aterradora. E claro, o incidente provocou uma comoção geral. O Stuart e a Ellen, esposa do piloto escocês, entraram em choque. Ken Tyrrell, idem, Joe Ramírez, Moco, Wilsinho, todo mundo chorava. As atividades de pista foram interrompidas por 1 hora. Claro, não podia deixar de haver corrida. Motorsport is dangerous, but motorsport is business. Infelizmente era negócio. E não havia nada que se pudesse fazer. Poderia ter havido o cancelamento da corrida, como também outras oportunidades, mas todo mundo sabe que o automobilismo, infelizmente, é assim. Bandeira
da França hasteada meio mastro, Marselhesa tocada em homenagem a François Sévère, os treinos aconteceram em clima de velório. Stewart não disputou sua 100ª corrida, assistiu dopado ao GP dos Estados Unidos, ele e Ellen, dopados por sedativos. Ronnie Peterson venceu aquela prova e disse ter sido a vitória mais triste de sua carreira. Não sem razão. Apesar de ser pago para correr, que prazer um piloto terá ao vencer uma corrida sabendo que um colega de profissão morreu na véspera. Então, não só para Ronnie Peterson, como também para os outros 23 pilotos que largaram, porque, claro, Sévère, Stewart e Chris Amon não entraram na pista, e nem tinha por que Sévère entrar, logicamente. Os outros 23 pilotos também fizeram o mesmo, e certamente nenhum deles sentiu prazer. Nem Reutemann, nem James Hunt, que fizeram parte do pódio, nem ninguém. Albert François Sévère Goldenberg, o pianista, o galã, o pupilo de Le Patron, de apenas 46 GPs disputados na Fórmula 1, desaparecia tragicamente aos 29 anos de idade. Uma vida, um talento ceifado, perguntas sem resposta. A França ficou 35 anos sem ver um piloto do seu país campeão do mundo. Seria campeão com Prost em 85. Tantos outros viriam após François Sévère: Depailler, Laffite, Jabouille, Arnoux, Pironi, Leclerc, diversos outros, Patrick Tambay, todos surgidos na esteira, Jean-Pierre Jarier também, todos surgidos na esteira dos projetos Elf e Volanchão. E possivelmente François Sévère, que é um dos quase heróis que está aqui nessa obra, se ia ser campeão em 74, vai saber, né? E quase que o lugar do François Sévère é ocupado pelo Emerson. Porque a Texaco ofereceu a chance de o Emerson escolher a equipe que ele pudesse correr, porque a Texaco iria com ele. E o Emerson preferiu a McLaren. E por conta disso é que a Tyrrell confirma Scheckter e Depailler para 74, para as temporadas seguintes. E depois Rony, Pironi, e a equipe do tio Ken nunca mais seria a mesma depois de Stewart e François Sévère. Depois de tantas coisas bonitas que os dois fizeram, né? Pelo que vejo aqui no meu livro, foram acho que 6 dobradinhas que Le Patron e François Sévère conquistaram ao longo de praticamente 3 temporadas e meia. 3 temporadas, vai, contando que em 70 Sévère não tinha equipamento de ponta, e Stewart também não. Tinha vencido uma corrida fortuitamente no começo do campeonato, e depois ele não teve mais possibilidade de brigar na frente contra o Jochen Rindt, que foi e ainda é o único campeão pós-mortem da história da Fórmula 1. Mas a morte de François Sévère, ela repercute fundo até hoje, porque toda perda, ela é sentida. Toda perda é triste. Toda perda é trágica. Principalmente quando a gente fala de pilotos que poderiam ter sido e não foram. Ele, Villeneuve, Didier Pironi, Ronnie Peterson, Peter Collins, Moco, Wolfgang von Trips, por aí vai.
Tony Bryce, Roger Williamson, Tom Price, Helmut Koenig. Tantos nomes, tantas interrogações, tantas perguntas sem resposta. Perdão. E François Sévère foi dessas perguntas sem resposta. E não há como negar que um momento como esse não mereça ser lembrado. De uma forma ou de outra, François Sévère está para sempre na memória, no imaginário e na história da Fórmula 1. Está lá o nome dele nos compêndios. Está lá o nome de François Sévère entre os que ganharam corridas, entre os que foram a pódios, entre os que deixaram saudades. Os seus compatriotas certamente ficam órfãos, sentem essa perda trágica, triste e monumental, ocorrida há meio século, no dia 6 de outubro de 1973. Numa época em que o limite entre a vida e a morte era uma pista de corrida. E em Glen, François Sévère saiu da vida. E ficou na história. Porque, afinal de contas, o esporte é feito disso. E é por isso que nós estamos aqui, celebrando a memória e a história de Albert François Sévère Goldenberg. Um dos inúmeros pilotos cuja história poderia ter sido completamente diferente. Mas sempre o dedo do destino apontou e não pôde tornar isso possível. Gente, obrigado por assistirem. Não deixem de curtir, compartilhar o conteúdo do canal, ativar as notificações, como sempre. Contribuir para que esse espaço continue crescendo cada vez mais. Obrigado de coração a todos. Saudações tricolores, aqui é Tricolor. Nos vemos dia 4 de julho, fazendo L de preferência, no Maracanã, na final, seja contra a Boca, seja contra Palmeiras. Será um grande jogo, tenho certeza. O canal volta nessa sexta-feira, sempre com um vídeo inédito da série Minis com História. Quem sabe a gente vai falar de outros assuntos também bem relevantes do motorsport que aconteceram nesse final de semana, ou vão acontecer para o final de semana. Tá certo, gente? Um abraço, obrigado. Semana que vem voltamos com mais outro TBT. Tchau!